Nesta semana, um alerta de uma nuvem de gafanhotos deixou os produtores brasileiros assustados. O caso merece sim atenção, mas não é novidade. É um evento natural que tem ciclos e ambientes. E isso acontece. A última vez que uma nuvem dessas entrou no Brasil foi só há 3 anos. Eu conversei agorinha há pouco com o doutor Evaristo de Miranda, chefe da Embrapa Territorial, que tem um conhecimento fabuloso. E vamos lá, foi um bate-papo muito gostoso, vale a pena você acompanhar. Doutor Evaristo, esses gafanhotos, primeiro detalhe, gafanhoto é tudo igual? Não. No mundo nós temos muitos gafanhotos, né? São mais de 12 mil espécies diferentes de gafanhoto. Gafanhoto é um inseto assim muito evoluído, né? Entre os insetos é um dos insetos mais evoluídos. Ele só perde de certa forma do louva-a-Deus, que é ainda mais evoluído que ele, que é meio assim o equivalente do homem lá no meio dos insetos, né? Mas existe apenas 25, mais ou menos, espécies de gafanhoto, entre essas 12 mil, que tem uma particularidade. É que quando o clima é favorável, quando as chuvas são favoráveis, e que eles conseguem fazer 1, 2 gerações e aumentar a densidade deles ali naquele lugar, eles têm uma transformação hormonal, eles mudam até de cor, ficam com umas asas muito poderosas, o cérebro deles aumenta, e eles gregarizam. Então, gregarismo quer dizer, eles se juntam e saem juntos, formando nuvens, não é? Então, esse fenômeno da gregarização do gafanhoto, que causa as nuvens de gafanhoto, ocorre no mundo inteiro. Existem gafanhotos que gregarizam na Ásia, na África, no Brasil, não é? Mas é um caso bem particular. Mas quando eles gregarizam, quando eles formam nuvens, é que eles já estão com um número muito grande, né? E essas nuvens têm que se deslocar para poder se alimentar, porque no mesmo lugar, logo eles acabam com tudo que tem ali, né? Então, hoje o que está acontecendo ali na Argentina é um fenômeno muito conhecido de gregarização do gafanhoto lá da Argentina, que também é um velho conhecido da ciência desde o século XIX, que se chama Schistocerca cancellata, é o que tem lá na Argentina. E nesse caso, tem alguma coisa que o produtor possa fazer? Porque se tem um monitoramento que está chegando, eu já tenho alguma ação preventiva? Talvez valesse a pena a gente, para chegar nisso que você falou, dar uma ideia um pouco de como é a luta contra os gafanhotos, certo? O Programa Nacional de Luta contra Gafanhoto lá da Argentina é o programa mais antigo do Ministério da Agricultura. Ele existe com coordenadores, com ações, há 128 anos. Então imagina se o problema é velho lá na Argentina. O Programa Nacional dos Gafanhotos da República Argentina tem 128 anos de idade. A gente poderia dizer que esse programa, de 1857, mais ou menos, até 1940, ele fazia uma luta defensiva, que pode ser um pouco a ideia de alguns. Os gafanhotos estão chegando, eu vou me defender dos gafanhotos. Então ele fazia uma luta defensiva. Nos anos meados do século passado, 1940, surgiram os primeiros pesticidas, etc. E eles se reorganizaram completamente diferente, contratando inclusive muitos aviões, tem fotos antigas, aquele monte de avião, tudo. Eles passaram com os novos pesticidas, quando surgiram esses produtos com eficiência, a partir de 1940, eles mudaram da luta defensiva para a luta ofensiva. Então, eles tiveram aí, até 1954, assim, durante pelo menos uns 15 anos, programas de luta ofensiva, indo combater, pulverizar, matar os gafanhotos. Mas de 1955 para cá, eles fazem o que é o correto no mundo, que é a luta preventiva. Então, a luta preventiva é quando estar sempre monitorando os gafanhotos. Na Argentina tem até um app de celular que os agricultores têm, que quando ele começa a ver juntar muito gafanhoto no lugar, ele entra no app, já pega a coordenada, comunica. Porque enquanto ele está no chão, a gente chama também no Brasil de saltões, né? Enquanto ele está pulando só, sem voar, e começa a juntar muito, é fácil você tratar ali e controlar. Você põe iscas envenenadas, eles morrem. Você pode tratar com controle biológico, pode tratar com pesticida. Agora, quando entra na fase de nuvem, são bilhões de gafanhotos, né? O que um agricultor individualmente pode fazer? Quase nada, né? Não tem muito o que fazer. Tem que ser uma ação do Estado. E isso, no caso do Brasil,
preventivamente, a nossa ministra da Agricultura já tomou as medidas, eu acho, necessárias. Primeiro, ela montou um grupo que está monitorando o caso. Ela já fez o decreto de urgência ali sanitária para aquela região. O decreto já foi publicado no Diário Oficial, o que dá uma agilidade para o combate, né? As empresas que têm aviação agrícola, que é o mais eficiente contra esses gafanhotos em nuvens. Enquanto não tinha aviação agrícola no passado, era uma dificuldade. Chegava uma nuvem dessa, você tinha um pulverizador costal, como é que você ia combater uma nuvem que vinha voando? Hoje não, você vai de avião por cima da nuvem, pulveriza, etc. Você tem como. A aviação agrícola representa, não é que seja uma panaceia em todos os casos, mas ela representa um ganho muito grande. Agora, então, eu acho que no caso do Brasil, nós estamos preparados para gerenciar isso daí. É sempre um drama, assim, né? Porque você tem que fazer escolhas. Você fala assim, olha, vamos comprar então um monte de pesticida para ficar tudo pronto. Se eles chegarem, a gente vai lá e trata, né? Não perde tempo. E se eles não vierem? Você vai ser acusado de ter gasto dinheiro público com um monte de coisa que não usou, ficou tudo estocado, você atendeu a multinacional, sei lá quem, comprando produto e tal. Se você não compra, tá vendo? Eles chegaram, agora vai demorar 15 dias até liberar, chegar o produto, não vai dar tempo, prevaricou, faltou atenção, né? Então, você tem um grupo muito profissional que está trabalhando em conjunto com os argentinos, etc., né? Sabe quando foi a última vez que eles entraram no Brasil, né, Fabélia? Não, quando foi, doutor? 2017. Então é recente, não tem tanto tempo. Ontem, entendeu? Então tem um clima aí apocalíptico de um pessoal que só está vendo tragédia, etc. Eu acho que a pandemia fez todo mundo ficar assim, parece castigo dos céus. Agora, para completar, vem uma praga de gafanhoto. Não. Em 2017 eles entraram no Brasil. A segunda coisa que é importante dizer nesse caso é que nós estamos em pleno inverno. O que eles atacaram na Argentina? Olha, quase nada quando você vai olhar. É engraçado que a mídia deu a notícia que eles destruíram um campo de milho, né? Que tamanho que é esse campo de milho? Deve ser provavelmente milho irrigado, né? Milho para semente, etc. Não tem o detalhe, ninguém deu o detalhe. Mas hoje já está tudo colhido, a soja está colhida, o milho está colhido, o amendoim está colhido, está tudo colhido. A única coisa que você tem no campo é áreas irrigadas e você tem também cana-de-açúcar, né? Então é claro que eles vão para esses alvos, eles voam, eles vêm, eles vão atrás do verde, né? Mas assim, não é um período em que... Imagina quando se eles chegassem aqui, como é o caso do gafanhoto nosso, lá do Mato Grosso, que esse não, ele reproduz na primavera e quando ele ataca mesmo as pequenas nuvens que ele forma, não forma nuvens tão grandes, mas ele ataca em pleno novembro, dezembro, aí você está em plena produção, né? Ele chega destruindo lavoura mesmo, né? De arroz, etc. Então, assim, o período é desfavorável para ele e quando ele vem para o Brasil, ele está saindo vamos dizer assim, do habitat natural dele, né? Ele é mesmo ali da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Chaco, da região mais semiárida deles. Ele vem para essas áreas mais verdes, mais úmidas, mas à medida que ele se afasta, ele também está desfavorável. Assim, não é algo que a gente deva, assim... Claro, tem que se ocupar, mas não se preocupar. Acho que é uma coisa que o Brasil vai administrar, caso eles venham para cá, porque eles estão descendo e é provável que eles sigam ali a província de Corrientes e entrem em alguma coisa no Uruguai e nem passem pelo Brasil. Então, só para a gente encerrar esse assunto dos gafanhotos, encontrar um grilo em casa não é motivo de pânico? Não é motivo de pânico. E o grilo, como o Esperança e outros, eles têm assim uma antena muito grande que vai para trás, não é? Os gafanhotos, eles têm antenas curtinhas, eles são importantes nos ecossistemas, eles cumprem papel na natureza, não é? Tudo isso está em equilíbrio. É normal, eu acho que se você andar agora em qualquer pasto, em qualquer gramado, você vai chutando, aparecem uns gafanhotos pulando. São esses gafanhotos solitários que não... A imensa maioria é assim, eles vivem ali em equilíbrio. Agora, falar as besteiras que o pessoal anda falando, não é? Como uma emissora de TV aí, um monte de gente que, nossa, é o grito da terra, o desespero da natureza destruída, os desequilíbrios ecológicos. Não tem nada disso. Está cientificamente estabelecido no mundo inteiro que as nuvens de gafanhotos são essencialmente produzidas por eventos meteorológicos. Tem que acontecer determinadas chuvas lá na Arábia Saudita é o que vai gerar nuvem de gafanhoto. É a meteorologia, uma determinada combinação
intraanual e interanual de chuvas, que favorece a formação regularmente dessas nuvens. Em 1538 tem um registro detalhado do ataque desse gafanhoto na província de Buenos Aires, destruindo plantação de mandioca, que é uma coisa que dura mais, fica lá no campo, né? O Cabeça de Vaca, que é um explorador que subiu o Rio Paraguai, o primeiro que descreveu as cataratas do Iguaçu, etc., ele também encontrou praga de gafanhoto, ele fala dos índios quase passando fome, etc., né? Então é uma coisa muito antiga, existe há milênios. Nessa época ninguém falava de desmatamento, nem de aquecimento global, em 1538, muito menos na Bíblia, né? Nos gafanhotos da Bíblia. É uma história muito antiga, faz parte do meio ambiente, a gente sabe lidar com isso, hoje tem muito recurso. Agora, o bom é a luta preventiva. Agora, pode ser que na Argentina aconteceu alguma coisa, que eles não fizeram adequadamente a luta preventiva nesses 2 anos, que eles perderam a mão em algum lugar, que faltou recurso, eu não sei, não posso avaliar a ponto que foi e formaram essas nuvens. Mas essas nuvens não é com galinha da Angola, como tem gente falando, que come gafanhoto, não é com galinha da Angola, não é com vassoura, não é com isca, que você vai controlar uma nuvem de bilhões de insetos. Você controla com fito-hormônio, com pesticida, enfim, com combate aéreo, uma coisa organizada, né? E precisa imaginar também sempre o trade-off disso, o custo-benefício, porque às vezes eles estão diminuindo naturalmente num período seco, em pastagem seca, em áreas às vezes desabitadas, então não vale a pena você gastar dinheiro, né? Existe risco para a saúde e tudo, quando às vezes ele está indo naturalmente, ele vai desaparecendo.